A paz do Senhor, nós estamos aqui hoje para falarmos da Escola Bíblica Dominical. Nós temos a lição do terceiro trimestre de 2025, que tem por título A Igreja em Jerusalém. Doutrina, comunhão e fé. A base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. E nós vamos para a primeira lição, que traz o título de A Igreja que Nasceu no Pentecostes. O texto áudio desta primeira lição está registrado em Atos, no capítulo 21, e o versículo de número 4, que diz assim: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A verdade prática desta lição diz assim: a igreja nasce no Pentecostes, capacitada pelo Espírito para cumprir sua missão. Vamos lá então para a introdução desta primeira lição, que na minha visão é uma lição de muita importância, porque fala da igreja lá de Jerusalém, aquela igreja que nós geralmente usamos como exemplo, a igreja primitiva. Então nós estudaremos esta igreja conforme Lucas apresentou no livro histórico de Atos dos Apóstolos, desde o seu início até quando esta igreja se expandiu para outros lugares, enviando pregadores, os apóstolos que foram enviados para outras regiões do mundo antigo para pregar o evangelho, cumprindo assim a ordem dada por Jesus Cristo. A chamada e lembrada igreja primitiva, nós vamos entender como ela se manteve em meio às perseguições e como isso impulsionou a expansão do evangelho até os confins da terra. Quando os apóstolos se sentiram oprimidos ali, inclusive Tiago foi morto, então nós vemos que alguns deles saíram de Jerusalém, foram pregar o evangelho a outros lugares. Deus impulsionou essa ação dos apóstolos e de outros pregadores da palavra de Deus, devido exatamente à perseguição sofrida pela igreja primitiva. Esta igreja nasceu no dia do Pentecoste. Para os judeus, Pentecostes é o 50º dia após o início da colheita. Para os cristãos, é o dia da inauguração da igreja. Por que inauguração? Porque Jesus já havia fundado esta igreja. A Igreja Universal que nós participamos hoje, ela já havia sido formada ou fundada por Jesus Cristo quando ele iniciou o seu ministério. Começou pregando, podemos nos reportar ao Sermão do Monte, primeira mensagem, o primeiro sermão de Jesus, e as multidões já começaram a ouvir Jesus e acompanhá-lo. Desde quando ele iniciou, então, o seu ministério, nós podemos entender também quando ele escolheu os seus discípulos, podemos entender que ali foi a fundação da igreja. Mas a sua inauguração, geralmente inauguração é com festa, né? E a festa da igreja não podia ser diferente, mas uma festa espiritual, o dia do Pentecostes. O dia do Pentecostes foi quando o Espírito Santo assumiu a direção do trabalho na terra, dando continuidade a esta obra iniciada por Jesus Cristo. Esse dia marcou o início das atividades da igreja, porque ali Pedro pregou, ali foram batizadas muitas pessoas, quase 3.000 almas. Ali se iniciou a obra do Espírito Santo, a qual até hoje nós temos a participação do amado Espírito Santo. Então, a promessa da vinda de Jesus nos ares, o arrebatamento, será o final desse momento da igreja.
fundada por Jesus, inaugurada pelo Espírito Santo e dando continuidade até o dia do arrebatamento. Foi nesse dia que Deus derramou o Espírito Santo sobre os 120 discípulos, batizando-os com o Espírito Santo. Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, o batismo com o Espírito Santo. O propósito desse derramamento foi dar poder à igreja para testemunhar de Cristo ao mundo e levá-la à verdadeira adoração a Deus. O acontecimento do Pentecostes se deu, logicamente, em Jerusalém, capital da Judéia, onde muitas pessoas de várias partes do mundo antigo estavam para participar exatamente do Pentecostes judaico. Deus, na sua onisciência, tratou de realizar algo espiritual, a fundação, ou seja, a inauguração da igreja, exatamente no momento em que muitas pessoas estavam ali, que ouviram e viram o que aconteceu e levaram esta notícia, boas novas, né, o evangelho, para muitas regiões do mundo antigo. Então, Deus, estrategista como é, não fez apenas a igreja surgir em Jerusalém, mas que esta boa notícia se espalhasse por todos os lugares. O primeiro tópico da nossa lição é a natureza do Pentecostes bíblico. A sinopse desse tópico diz assim: o Pentecoste bíblico é um evento de natureza divina, centrado em Cristo e no final dos tempos, ou seja, nos tempos finais. A natureza é divina, por quê? Quando nós lemos o som como de um vento e as línguas de fogo que foram repartidas e que foram vistas, são sinais divinos, porque não havia como acontecer literalmente de línguas de fogo serem depositadas sobre a cabeça das pessoas. Isso traria um incêndio, né? Também o som como de um vento veemente, impetuoso, seria uma tempestade, talvez trouxesse muito desagravo para aqueles que estavam ali. Então, não é algo literal, mas é algo divino. Deus fez com que eles vissem isso, sentissem isso, mas sem mover com os móveis, sem trazer um problema para eles, mas trouxe solução para muitos problemas. Também é um evento paralelo ao Sinai. Quando nós nos reportamos ao Sinai, quando Deus entregou a Moisés as tábuas da lei, é um fato histórico que está registrado em Deuteronômio, capítulo 9, versículos 10 e 11. No Pentecostes, a palavra de Deus foi escrita nos corações. Há uma promessa, há um cumprimento em Atos, e existe ainda outro texto que confirma esse fato. Lá no Monte Sinai, Deus deu tábuas de pedras, escreveu os mandamentos e entregou a Moisés. Agora, no Pentecoste, foi algo espiritual, e isso não foi em pedras, mas foi no coração de cada ser humano que aceita Jesus como Salvador. Em Jeremias capítulo 31, verso 33, a parte B, diz assim: registrarei o conteúdo da minha lei na mente deles e a escreverei no mais íntimo dos seus sentimentos, seus corações. Assim serei de fato o Deus deles e eles serão o meu povo. Veja bem que Jeremias usa o futuro. Escreverei, né? Serei de fato, registrarei o conteúdo. Então, era uma promessa, uma profecia que se cumpriu em Atos 2, onde nós já lemos, né, a descida do Espírito Santo sobre os 120,
E também Paulo confirma isso em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 3, que diz assim: vós mesmos tendes demonstrado que sois uma carta de Cristo, resultante de nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Através do ministério de Paulo, pessoas foram alcançadas pelo Evangelho e o Espírito Santo escreveu na tábua dos seus corações a lei de Deus. É por isso que nós cumprimos com os mandamentos bíblicos, porque isso está gravado em nosso coração, já faz parte da nossa intimidade com Deus e nós somos impulsionados pelo Espírito Santo a cumprir esses mandamentos. Diferente do passado lá no Antigo Testamento, quando estas tábuas da lei não era o coração desse povo. Então, eles precisavam estar constantemente oferecendo sacrifícios a Deus para perdão dos pecados. Hoje nós não temos mais a necessidade, devido ao Cristo que morreu, ressuscitou pelos nossos pecados, e nós temos o perdão dos nossos pecados sempre que necessitamos e nos arrependemos deles. Também, o escritor diz que a natureza do Pentecoste bíblico, ela é centrada em Cristo. As palavras pregadas por Pedro naquele dia do Pentecoste deixaram claro que esse evento estava ligado a Jesus Cristo, diretamente ligado à sua morte, ressurreição e ascensão, quando ele subiu aos céus. Mesmo sendo uma manifestação do Espírito Santo, ele é cristocêntrico, porque não há como separar a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Sem a cruz, o Pentecostes perde seu significado. E também, o Pentecostes ele é escatológico. Quando Joel profetizou que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, ele falou nos últimos tempos. E nós vivemos esses últimos tempos, que é desde a inauguração da igreja até o arrebatamento da igreja. O tópico 2 trata do propósito do Pentecostes bíblico. A sinopse do tópico diz assim: o propósito do Pentecostes bíblico é promover a verdadeira adoração e capacitar os crentes para testemunhar. Testemunhar, logicamente, de Jesus. O primeiro subtópico diz assim: promover a verdadeira adoração. Podemos até questionar, será que no passado, lá no Antigo Testamento, não havia uma adoração a Deus verdadeira? Mas nós vamos ver o seguinte. Primeiramente, o Pentecoste produziu algo no interior de cada coração, como vimos antes. Foi gravado, registrado no coração de cada cristão. A verdadeira adoração. Jesus, ao falar com a samaritana, ele afirmou algo que nós podemos ler. João, capítulo 4, versículos 23 e 24. Ele disse assim: mas a hora está chegando. E de fato já chegou, porque Jesus já estava na terra e estava falando com a samaritana, em que os verdadeiros adoradores, os verdadeiros, adorarão ao Pai. Quer dizer, futuro, em espírito e em verdade. Pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Verso 24. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Desde o Pentecoste, o fogo promove o verdadeiro louvor. Por isso, precisamos ter muito cuidado com o fogo estranho. O fogo verdadeiro deve ser uma continuidade daquilo que aconteceu no Pentecostes. Se o que se chama de pentecostal
não leva o cristão a uma verdadeira fidelidade e obediência aos princípios bíblicos, é sinal de que esse fogo não é verdadeiro, esse fogo é estranho e não está produzindo uma adoração verdadeira no coração daquele cristão. E não é aceitável por Deus. Segundo subtópico, o propósito do Pentecostes também é para ter poder, para testemunharmos de Jesus Cristo. Isso tem uma dimensão escatológica. A expressão últimos dias usada pelo profeta Joel não quer dizer que nós, cristãos, devemos nos isolar e aguardar o arrebatamento. Mas o Pentecostes também serviu para dar à igreja o que ainda não tinham: poder, autoridade e ousadia. Assim, a igreja foi capacitada para testemunhar e viver no mundo, em meio às aflições, perseguições, até a volta de Cristo. Isso nós vemos com muita facilidade e clareza nas palavras de Pedro, nas ações, nas atitudes de Pedro. Aquele Pedro que negou Jesus, que não tinha ousadia, que não teve coragem de dizer que era um seguidor de Jesus, logo após o Pentecostes, ele estava pregando às multidões e se deixando conhecer por elas, dizendo que era seguidor de Jesus e defendendo o cristianismo, defendendo o evangelho, pregando para que pessoas pudessem aceitar Jesus como seu Salvador. Terceiro tópico: características do Pentecostes bíblico. A sinopse desse tópico diz assim: o Pentecostes bíblico é caracterizado por uma experiência definida e contínua, na qual as línguas são evidências do enchimento do Espírito. Primeiro subtópico: a experiência específica. Do derramamento do Espírito para os pentecostais é o batismo no Espírito Santo. Ou seja, o derramamento do Espírito para nós pentecostais é o batismo no Espírito Santo. Essas pessoas já estavam regeneradas, tinham a experiência de serem invadidas pelo Espírito ao ouvir a palavra de Deus por Jesus ou pelos discípulos antes da ascensão de Jesus. E nós vimos isso em Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então essas pessoas tinham fé, haviam aceitado Jesus, estavam regeneradas, mas não tinham a experiência do revestimento de poder, que é o batismo com o Espírito Santo. Eles permaneceriam 10 dias aguardando a promessa da descida do Espírito Santo, o Consolador. Será que se eles não fossem regenerados, teriam esta paciência de esperar 10 dias além depois de Jesus ter subido aos céus? A pessoa que é regenerada, ele sempre quer mais de Deus, mais aproximação, mais intimidade, e foi isso que os manteve ali 10 dias aguardando a promessa de Jesus Cristo, que o Espírito Santo seria derramado sobre eles. Então aqui fica claro que há uma distinção entre a experiência da salvação e a experiência do revestimento do Espírito. São situações diferentes. Logicamente que para receber o batismo, o crente deve ter passado pela experiência da regeneração, sem a qual ele não atinge esse outro objetivo, esse outro nível, podemos dizer, que é o revestimento do Espírito Santo. Segundo subtópico: característica do Pentecoste é uma experiência definida e contínua. A evidência inicial do batismo com o Espírito Santo é falar em outras línguas. Nós pentecostais
entendemos assim e defendemos essa tese. Essas outras línguas eles não conheciam. A Bíblia é quem declara isso em Atos 2 e 4, que é o nosso textual. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. O batismo não foi um evento único e exclusivo daquele momento e para aquelas pessoas. O pentecostalismo é contínuo e perene. Tempos após o Pentecostes, Paulo protagoniza um fato em Efésios, ou seja, em Éfeso. Está registrado em Atos, capítulo 19, do versículo 1 ao 7. Eu vou ler apenas o versículo 6, que diz assim: Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Paulo chegou em Éfeso e perguntou aos crentes: vocês já conhecem o batismo com o Espírito Santo? Eles disseram não, apenas o batismo de João, o batismo nas águas. Então Paulo impôs as mãos sobre eles e eles receberam o batismo do Espírito Santo. Nós não podemos dizer que essas pessoas não eram cristãs. Eles eram cristãos regenerados, assim como Pedro e todos os demais discípulos antes do Pentecostes, e Pedro e os discípulos receberam o batismo do Espírito Santo no Pentecostes, e estes irmãos de Éfeso receberam o Espírito Santo quando Paulo lhes impôs as mãos. Então, quer dizer, o pentecostalismo, o batismo do Espírito Santo, não é característica apenas do dia do Pentecostes, nem de Jerusalém, mas para todas as regiões, para todo o mundo e para todas as pessoas. Isso já foi muito depois. Paulo já havia sido achado por Deus na estrada que descia para Damasco, já estava pregando na Ásia, e por isso nós podemos afirmar que a experiência do batismo ela é contínua. Se você não é batizado, você buscar, você recebe. E também não podemos falar em línguas apenas no dia que fomos batizados, mas continuar buscando a Deus, tendo comunhão com Deus, para que esta realidade continue nas nossas vidas. Concluindo esta lição, concluímos a nossa primeira lição, que é o pontapé inicial desse trimestre. Vai ter muitas coisas boas para nós aprendermos. Aqui nós trazemos resumidamente o que você já estudou, já leu a tua revista, mas é de extrema importância para o desenvolvimento das demais lições. Talvez esta primeira lição ela seja uma lição já conhecida, esse tema já conhecido pelos irmãos, leitores da Bíblia, mas ela é fundamental, ela é a base para que nós possamos estudar a igreja em Jerusalém, estudar as demais lições que nós teremos pela frente. Nós temos 13 lições e elas vão de uma igreja fiel à pregação do Evangelho, igreja cheia do Espírito Santo, cheia de amor. Nós vamos ter aqui exemplos de como a igreja primitiva é o nosso modelo, o exemplo a ser seguido desde agora, desde o Pentecostes para sempre, até o arrebatamento da igreja. Deus abençoe você, fique na paz do Senhor. E na semana que vem, se Deus assim permitir, estarei aqui mais uma vez trazendo o resumo da lição de número 2. Fica para a próxima, em nome de Jesus.